certo? Ah, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Peça ao Espírito de Deus que explique a palavra dele ao seu coração para que você seja fortalecido nesse instante. Abençoa, Deus, a tua palavra, que ela traga renovação ao nosso coração, alento à nossa vida, que ela aumente cada dia mais a nossa santificação e fortaleça a nossa espiritualidade. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus. Amém. Por que devo confiar a minha vida a Cristo? Eu não sei se você já parou um pouco para refletir nesse tipo de pergunta ou se você já foi questionado em relação à sua fé em Cristo e o porquê você deve de confiar a sua vida a Ele. Esse texto das Escrituras nos dão algumas orientações que fortalecem a nossa fé e que nos ajudam a aprender o porquê eu devo confiar a minha vida em Cristo ou a minha vida a Cristo. Não é fácil a gente estabelecer relacionamentos de amizade com confiança, principalmente quando às vezes a gente é traído, quando às vezes nós arrumamos amizades e essas amizades nos traem. Geralmente a gente fica tão abalado e tão abatido que nem sempre nós conseguimos desenvolver amizades novamente que sejam confiáveis a ponto de nós abrirmos o coração, conversarmos coisas da intimidade da nossa vida, falarmos de situações que envolvem, às vezes, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros de caráter. Às vezes, pessoas usam isso, as nossas fraquezas, até mesmo para ter trunfos contra nós em algumas situações da vida. As questões políticas muitas vezes envolvem isso, não é? As pessoas estão amarradas por alguns outros erros e falhas que as outras pessoas cometem, impedindo-as muitas vezes de fazer o que é certo, porque elas também cometem aquilo que é errado. Quando a gente olha para os relacionamentos da nossa vida, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas coisas nos baqueiam tanto, as traições e as mentiras, vamos dizer assim, as pessoas que usam das nossas falhas, dos nossos erros e da nossa absoluta confiança nela para trazer à tona aos outros as nossas falhas e os nossos erros. E isso aí atrapalha tanto os nossos relacionamentos que nem sempre nós conseguimos confiar a nossa vida às pessoas novamente. Essas coisas atrapalham profundamente o nosso coração. Eu me lembro de assistir uma série certa vez, cujo rei de uma região da Inglaterra, ele havia feito um pacto, uma aliança com um vassalo, mas que na verdade era um rei de uma outra nação que havia entrado na nação dele. Eles haviam prometido terras, terras essas que foram passadas a esta outra pessoa, que era um vassalo e que seria um vassalo na terra do rei. Ele seria trabalhador, braçal na terra do rei. E de repente, este rei, depois que eles se estabeleceram na terra, este rei mandou com que tropas do seu exército fossem lá e matassem as pessoas, destruíssem tudo, colocassem abaixo as suas casas, destruíssem os seus celeiros, matassem os seus animais. Esta pessoa viu, depois de tantos anos, que a confiança naquele que seria a autoridade máxima daquele país não valia a pena, porque na verdade, eles foram traídos. Ser traídos na confiança é alguma coisa que sangra o nosso coração e nos deixa profundamente decepcionados.
E nem sempre nós conseguimos relacionar a nossa vida, a nossa prática, a nossa confiança novamente com as pessoas à nossa volta. E inclusive com o próprio Deus. Às vezes nós somos reticentes, às vezes nós demoramos para entender a importância de sermos pessoas confiáveis e pessoas que confiamos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos traem e quando as traições ocorrem conosco, às vezes a gente fica com o pé atrás e com medo de novamente confiar nas pessoas e colocar diante delas as nossas dificuldades. Há momentos em que Deus muda isso, e Ele muda isso fazendo com que a gente estabeleça relacionamentos sólidos novamente e desfrute da solidez desses relacionamentos, mostrando a nós que é possível aqui e ali nós encontrarmos pessoas que sejam confiáveis. Mas geralmente não é fácil. Eu conheci uma pessoa certa vez que havia sido lesada, foi roubado por um grande amigo. Depois, para ele confiar em amizades novamente, foi algo extremamente difícil. Essas coisas trazem feridas ao nosso coração e essas feridas ficam expostas, abertas, em muitos casos para todo sempre, atrapalhando os nossos relacionamentos e impedindo a gente de mostrar carinho, amor e ao mesmo tempo confiança às outras pessoas. Esse texto de Apocalipse, ele é um clamor constante. No que sentido? No sentido de nos incentivar a esperar e acreditar em Cristo como aquele que é a segurança do seu povo, aquele em que nós podemos confiar a despeito das dificuldades, aquele que jamais nos trairá e jamais nos vai nos apunhalar pelas costas, aquele que jamais nos esfaqueará, aquele que jamais causará algum tipo de dano a gente. Por quê? Porque ele se mostra como um Deus totalmente confiável em que nós podemos ter a segurança do nosso coração a despeito das dificuldades que nós enfrentamos. O que Cristo mostra no decorrer desse texto é que ele é alguém em quem nós podemos acreditar, ele é a segurança para a vida do seu povo e que ele é diferente dos outros que tentaram muitas vezes nos apunhalar, nos esfaquear pelas costas, expondo inclusive a nossa vida ou contando aos outros sobre as nossas fraquezas e dificuldades que tão confiavelmente nós colocamos em suas mãos. Logo no capítulo 1, mas para entender isso aqui a gente precisa de algumas coisas rápidas. O capítulo 1, do verso 4, é dito que Cristo é indestrutível, que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e Ele é aquele que é o mesmo sempre. Ele é aquele que era e que há de ser constante. É aquele cujo tempo e as categorias não desgastam. É aquele que não pode ser impedido de ser quem ele é. Portanto, ele é um Senhor soberano. No capítulo 1, ainda no verso 5, as Escrituras nos mostram que ele é o grande governador, o Todo-Poderoso. Nesses versículos, as Escrituras Sagradas afirmam que Ele nos ama, que Ele prova o seu amor por nós, derramando o seu sangue pela vida da sua igreja, elevando a nossa categoria de grandeza, de servos, de escravos, de gente morta no pecado, para seus filhos, para os eleitos de Deus, para aqueles com quem Ele mantém uma relação de confiabilidade, de amor. Verso 6. No mesmo capítulo 1, versos 7 e 8, a palavra de Deus claramente nos mostra que Ele é o Deus eterno, em que o poder e a glória são vistos, em que o poder e a glória se concentram desde toda a eternidade. O propósito do capítulo 1 é preparar o coração daqueles que devem viver em confiança em Cristo, mostrando o porquê nós podemos confiar nele, demonstrando algumas características da sua governabilidade, do seu poder e da sua integridade. O propósito é que nós estamos defendendo uma ideia do porquê que nós podemos confiar e esperar de Cristo nos momentos difíceis. E o capítulo 1 vem mostrando as grandezas desse Cristo, o comando que ele tem sobre a história e a ação poderosa que ele exerce sobre todas as funções da vida. Esse Cristo segue, a partir do capítulo 1, do capítulo 2, mostrando que nele nós podemos esperar, que dele nós podemos que nele nós podemos esperar, que nele nós podemos confiar. Por quê? Porque ele exerce governo, ele tem soberania, ele exerce comando sobre todas as coisas da vida, ele sujeita as coisas sobre o seu poder e sobre a sua glória.
capítulo 2, verso 3, por exemplo, que está bem aí. Ou seja, a ideia é que a igreja é dele e ninguém ama mais a igreja do que ele mesmo. E é por isso que ele é capaz de trazer consolo ao seu povo, ele é capaz de trazer vitória ao seu povo, ele é capaz de trazer ao seu povo renovação, restauração, ainda que sejam em momentos difíceis. Ele traz consolo ao seu povo, pois ele é capaz de vencer os piores inimigos do seu povo, porque é o que Apocalipse capítulo 20, verso 2 e verso 10 mostram. Ou seja, o livro de Apocalipse é uma unidade coerente, que aponta para a grandeza soberana de um Deus que é confiável, porque ele é o Senhor da nossa história. Ele é capaz de tirar o nosso pesar, ele é capaz de pacificar a nossa alma fatigada, ele é capaz de dar alento ao nosso coração, ele é capaz de renovar as nossas fraquezas, nos fazendo cada dia mais fortes. Na verdade, ele é capaz de extinguir com os momentos de inquietude, de fraqueza do nosso coração, porque ele é o Senhor que governa sobre todas as coisas, aquele que é soberano e que está assentado, em quem nós devemos colocar esperança, porque ele não é um governo transeunte, passageiro deste mundo, mas é alguém que se assenta no trono do universo para governar todas as coisas. É o que diz o capítulo 4. Portanto, esse texto que nós lemos, capítulo 2, do verso 8 até o verso 11, ele traz lições importantes para a nossa vida, e ele traz lições necessárias para a nossa vida, para que a nossa vida seja constantemente alinhada com Deus e descansada na presença dele. Portanto, o que é que esse texto nos ensina quando surge no nosso coração a perspectiva? É possível confiarmos em Deus? Nós podemos confiar genuína e verdadeiramente em Cristo? É óbvio que sim, porque o capítulo 1 mostra isso. Mas nesse texto que nós lemos, por que nós devemos confiar nele? Por qual motivo o nosso Senhor é confiável? Primeiro, porque ele é o Deus eterno, que no tempo e no espaço se fez homem para a nossa redenção. Ele não é simplesmente um homem comum, ele é Deus. E como Deus que ele tem todos os aparatos da governabilidade e da interferência histórica sobre as suas mãos. Porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Portanto, ele é o Deus eterno. E como Deus eterno, não existe absolutamente nada nesse espaço temporal cujo propósito seja ofuscar a grandeza da sua glória. É por isso que o verso 8 começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve essas coisas. Quem é que diz para o anjo escrever? Aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Portanto, ele é um ser absolutamente confiável, porque ele não é homem suscetível. Ele não é um homem inclinado ao pecado. Ele não é um homem cujo poder das suas mãos esteja em fazer os outros reféns. É porque ele é o Senhor soberano. É aquele que esteve morto e ressuscitou. Ou seja, ele mostra aqui de forma absolutamente clara e terminante que ainda que a morte seja um pavor, cause medo e transtorno ao nosso coração, a esperança de vida sempre, porque ele é o Senhor. É aquele que manda registrar as coisas referentes ao seu poder. Ele manda o anjo da igreja, que eram pastores daquela região, escrever aquilo que deveria ser escrito a respeito dele. E especificamente, ele está falando isso para João, referindo-se às 7 igrejas, cujo propósito é mostrar as grandezas, as habilidades, mas também as dificuldades que estão presentes nas igrejas de forma geral. O objetivo dele é apontar para o comando que ele tem, para o exercício do domínio que ele tem sobre as igrejas, ainda que sejam nas suas mais profundas fraquezas ou nas suas mais absolutas certezas. O propósito é mostrar que Cristo é confiável e sempre será absolutamente confiável, porque ele é Deus. Ele não é um homem. Simplesmente. Ele é absolutamente confiável porque ele é o Senhor eterno do universo, aquele que é o grande ponto de referência existencial da vida. Ele é o primeiro e ele é o último. Veja que os pontos referenciais da história humana não estão nos homens, porque os homens são suscetíveis e passageiros, por maiores e por mais grandiosos que eles sejam. Agora, o nosso Deus é confiável porque ele é o Senhor da nossa história. Você sabe quando começa
e quando termina, na verdade, a grande relevância da filosofia platônica para a nossa época, exatamente no período helenístico. Quando Aristóteles morre, surge uma outra modalidade de pensamento, que é a modalidade do pensamento helenístico, o que mostra a susceptibilidade humana e, ao mesmo tempo, a susceptibilidade dos seus poderes e das suas filosofias. Agora, quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos que ele é o Deus do começo ao fim. Os seus pensamentos, a sua palavra, a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão, que ele passa e instrui a vida da sua igreja, jamais passarão. Ele não está atrelado à filosofia platônica, ele não está atrelado ao aristotelismo, ele não está vinculado às relações helenísticas da filosofia grega. Ao contrário, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o soberano das nações. O texto diz que ele é aquele que é o primeiro e o último, é aquele que é a referência cósmica, é aquele que é o Senhor da história. A história abriu por intermédio dele, a história se fecha nele. Toda a história de criação se inicia e se encerra nele. Hoje o reverendo Marcos leu um texto lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, que diz que ele entrou no império das trevas, nos libertou. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele nada do que se foi feito se fez. Portanto, do versículo 13 ao versículo 23 de Colossenses capítulo 1, nós vemos a cristocentricidade de Jesus Cristo como o Rei e como o Deus homem. Portanto, ele é confiável, porque ele é o Deus eterno. Ele não é um homem simplesmente, é aquele que tem resposta para a vida, porque ele nasceu no espaço temporal, e ele tem resposta para a morte, porque ele ressuscitou dela. Ele não é um qualquer. As palavras aqui não apontam para Cristo simplesmente como o alfa e o ômega, mas elas apontam para Cristo aqui como o Senhor que tem a história nas suas mãos do começo ao fim. É por isso que lá no capítulo 24 de Mateus, do verso 29 ao 31, as Escrituras dizem que haverá um dia em que Jesus Cristo voltará, a trombeta ressoará, os mortos em Cristo ressuscitarão e viverão com Ele, para a glória e para a honra do nome dele. A história está acontecendo, mas o nosso Cristo tem o domínio sobre a história como um todo, do começo ao fim. Então, a gente precisa entender que os filhos de Deus, eles sempre desfrutarão de uma vida compartilhada de paz numa era por vir por causa dele. Somente alguém que exerce controle pleno sobre tudo que existe é capaz de dirigir cada milímetro quadrado da sua própria criação, seja a criação inanimada, ou seja, a criação cujo propósito é mostrar a sabedoria de Deus refletida em mim e em você. Toda a criação. Lá em João capítulo 1, verso 1, 3 e 4, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que se foi feito se fez. Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele esteve morto, mas reviveu, verso 8. Portanto, alguém que nem mesmo a morte é capaz de vencer, que subjugou a morte, é alguém com quem nós podemos contar em momentos de catástrofe, em momentos difíceis. Ele é absolutamente confiável, porque ele tem controle da história e as circunstâncias mais difíceis estão sob o seu comando, sobre a sua direção. Portanto, não se desespere. Ele é alguém confiável com quem você pode contar, seja na dor, na tristeza, na angústia, na tragédia, na morte. É por isso que nós intercedemos, oramos, acalentamos o coração daqueles que perdem os seus em Cristo, com a perspectiva da esperança da glória, porque nem mesmo a morte é capaz de nos separar uns dos outros. Hoje eu falei rapidamente a respeito da família do Luiz Carlos, lá de São Paulo, uma pessoa que foi um dos nossos administradores do seminário, mas o propósito era mostrar o quanto esta família pode ser consolada somente pela Escritura Sagrada, pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo que comanda a vida e a história da nossa redenção. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele tem a história nas mãos. Ele é capaz de solucionar os nossos dramas maiores.
E ele manda com que isso ficasse registrado para que as pessoas da igreja, que tinham as suas fraquezas, as suas debilidades, pudessem encontrar na sua palavra o alento e a direção. A sua palavra que traz paz à nossa alma. Não é o sexo ilícito, não é a bebida alcoólica, não é a jogatina, não é a mentira, não é a fama, a glória, as roupas, as bolsas, os carros. Aliás, muita gente tem muito disso hoje e está lá, angustiado, com medo de sair de casa, enclausurado por conta dessa doença que tem trazido tanto alarme ao coração das pessoas, pessoas isoladas na vida. Por conta do quê? De muitas e muitas vezes, mesmo tendo tudo, entendendo e percebendo que nada do tudo que tem é suficiente para trazer alento e confiança ao seu coração, porque a confiança genuína está em Cristo. Nós podemos confiar nele, porque ele é Deus. Ele não nos trai, ele não nos engana, ele não mente. Ele não precisa de nada nosso. Ele tem todas as coisas. A plenitude do universo é dele. Ele não precisa de ouro, ele não precisa de prata, ele não precisa de roubar, porque todas as coisas são dele. Nós precisamos entender isso para que a gente aprenda que existe em Cristo Jesus alguém que nós podemos confiar. Primeiro, porque ele é Deus eterno. Segundo, porque ele não ignora as causas dos nossos dissabores. Antes, ele nos renova. Ele nos faz enfrentar as dificuldades com esperança. Isso para mim é muito significativo. Por quê? Porque às vezes a gente vive num mundo ensimesmado, onde as pessoas querem saber só da vida delas. Elas querem saber da vida delas, do dinheiro delas, do status delas, das coisas delas, do carro delas, do salário delas. Elas estão muito interessadas com aquilo que elas constroem, com aquilo que elas têm especificamente falando. Mas nem sempre elas estão preocupadas com aquilo que os outros são, com as dificuldades dos outros, com as crises dos outros, com as angústias dos outros. E, infelizmente, existem pessoas que não são capazes de dar um telefonema para saber se o irmão está com uma dificuldade ou outra, se o irmão está precisando de alguma coisa, se a pessoa está carente em alguma circunstância ou alguma dificuldade da vida. Nós vivemos num mundo tão ensimesmado, tão autorreferente, que nós nos tornamos um certo tipo de deuses de nós mesmos, criados à nossa imagem e semelhança, onde nós esperamos simplesmente o aplauso e a adoração. E nos esquecemos que nós precisamos aprender a nos importar com as debilidades dos outros, com as falhas dos outros, com os erros dos outros. E essas coisas deveriam nos sensibilizar a vivermos uma vida de relação profunda com Deus, entendendo que nós podemos confiar em Deus porque Ele não nos trata dessa forma. Ele não olha o mundo numa perspectiva puramente individualista e autocentrada. E os versos 9 e os versos 10 dizem isso. Quer ver? Veja lá. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço e sei que tu és rico, mesmo sendo pobre, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Esse texto para mim é muito significativo. Ser cristão numa época de perseguição ao cristianismo não é nada fácil. Nos anos 64, na verdade, de 52 a 64, se eu não me engano, desculpe, de 54 a 68, me lembrei agora rapidamente, foram os anos do imperialismo de Nero na região de Roma e de todo o império. Ele foi um dos imperadores mais terríveis que o mundo antigo viu, no domínio e no comando da sua geração, no domínio e no comando de uma nação e de várias nações, porque na verdade era um império. Este imperador fez com que os cristãos sofressem de uma forma imperiosa, irredutível, maléfica, com muitas dores e com muitas imposições. As pessoas na época de Nero foram desfilhadas, ele matou milhares de pessoas. Ele confiscou os bens dos cristãos que confessavam Cristo Jesus ou confessavam Cristo Jesus como seu Senhor. Ele matou e jogou para as feras muitos dos nossos irmãos que eram
infelizmente, vistos como espetáculos circenses jogados nas arenas para os leões, enquanto as pessoas blasfemavam de Deus, batiam palma e comiam o pão diante do circo, o que se tornou uma expressão para mostrar o poder que o dominador tinha sobre aqueles que estavam ali, dando diversão e ao mesmo tempo governando com um populismo. O populismo não é de agora. O que governos fizeram no passado no nosso país não é de agora. Essas coisas são antigas. E ele tentava entreter o coração dos homens desta forma. E ele matou e desfilhou inúmeras pessoas. Aqui, nesse contexto, existia um outro imperador. Provavelmente essa história aqui ocorre mais ou menos 30 e tantos anos depois de Nero. E quem subiu ao trono foi um homem chamado Domiciano, pior que Nero. Se Nero era ruim, se Nero era mau, imagine Domiciano. Este homem era terrível, ele oprimia os servos de Deus, ele tomava os bens dos servos de Deus, ele os decapitava, ele os tocava pinche neles e os incendiava. Ele achava que era a encarnação das divindades antigas, então ele fazia um mal danado, eles se intitulavam de divinos e isto fazia com que eles exigissem a adoração dos seus súditos, daqueles que faziam parte do seu reino. E na medida em que esses não adoravam os imperadores, eles mandavam com que eles fossem decapitados, mortos, jogados à fera. Era um momento de grande tribulação, de intensa tribulação na qual a igreja estava passando, ou pela qual a igreja estava passando. Quem não se submetesse a isso seria morto, com as maiores crueldades engendradas pela mente humana má daqueles comandantes. Portanto, quando Cristo diz que conhecia a tribulação na qual eles estavam passando, Cristo realmente sabia o que significava a extensão da maldade e da opressão que aqueles nossos irmãos cristãos estavam passando, porque Cristo havia sofrido isso pelas imposições de governos passados do Sinédrio e de Pôncio Pilatos, que o mataram covardemente sem que ele tivesse nenhum tipo de culpabilidade diante do tribunal romano e judaico. Ele sabia o que era sofrer as injustiças e o quanto isso traz dor à nossa alma, tristeza ao nosso coração, flagelo à nossa vida. Ele sabia o que era ser cristão num momento extremamente difícil, onde o ser cristão, carregando o próprio nome do nosso Redentor, traria grandes consequências e grandes maldades sobre aqueles que sustentavam este nome. Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo sabia o que significava isso. E ele diz que ele conhecia a tribulação daquele povo e ele conhecia a pobreza deles. A pobreza aqui que Cristo conhecia não era pelo pão da preguiça, porque tem gente que é pobre pelo pão da preguiça. Hoje em dia tem gente que está se empobrecendo, né? Eu creio que vocês têm visto alguns vídeos, eu vi alguns vídeos no Rio Grande do Sul, em outras regiões do país, os mascates. Eu vi uma pessoa vendendo capinhas de celular e sendo enquadrado pela polícia com armamentos pesados porque ele estava vendendo capinha de celular. Eu vi um outro sendo tirado da motinha dele e sendo algemado e levado preso porque estava como mascate, tentando ganhar os seus 30, 40, 50 reais por dia para sustentar a sua família. Então, a pobreza aqui da qual Jesus fala não é pela preguiça de alguém que trabalhe, não é por isso, porque existe muita gente, principalmente na situação que nós nos encontramos no país hoje, que dá pena no nosso coração, tentando trabalhar, mas não conseguindo, e por conta disso empobrecendo e não tendo condições de cuidar, inclusive, da família. Mas a pobreza aqui traz a ideia de uma pobreza maior. Eles eram pobres não é porque não trabalhavam ou não tinham a oportunidade de trabalhar, mas eles eram pobres devido às perseguições que eles sofriam. Os seus bens eram confiscados. Eles eram mandados embora do seu trabalho.
Quando alguém os denunciava por ser cristãos, eles morriam, perdiam a vida, deixavam a esposa, deixavam os filhos, eram escravizados. Eles perdiam o que haviam construído. Há uma história dessa época de um homem que se chamava Nicodemos. E esse homem era um industrial desta época aqui na região de Esmirna. E ele explorava um metal chamado estanho. E ele tinha uma condição de vida muito boa. E a família dele foi convertida. Todos eles, inclusive ele também foi convertido. E eles perderam tudo o que eles haviam conquistado, a ponto de as filhas dele terem que revirar lixeiras para encontrar comida para o seu dia a dia. Eles haviam perdido tudo por conta de um governo despótico, satânico, que estava matando e oprimindo a vida daquelas pessoas. Então, ao dizer que Cristo conhecia todas as dificuldades que os nossos irmãos passavam naquela época, o texto deixa claro que ele também conhecia aqueles que causavam coisas na vida deles. Os judeus eram agentes infiltrados naquela época e que, infelizmente, foram para a região de Esmirna por conta de ser uma região portuária, onde o comércio era muito forte e eles tinham um trânsito ao comércio mundial quando eles aportavam naquela região. Mas eles agiam como infiltrados, sendo maldosos e denunciando os cristãos para as autoridades, e as autoridades matavam e confiscavam os bens dos cristãos. Policarpo foi um grande pastor nesta igreja, um homem que aos 83 anos de idade foi morto, cozinhado, porque não quis negar o evangelho de Cristo. Mas sabe o que Cristo exige de nós, mesmo diante das dificuldades? Que nós passemos com confiança. A nossa riqueza não se resume às coisas que os homens roubam. As nossas riquezas não se resumem às coisas que a traça corrói. As nossas riquezas não são o fundamento da nossa paz. O fundamento da nossa paz ninguém pode tirar. É por isso que ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, porque a nossa riqueza não estava alicerçada nas coisas relacionadas aos bens materiais e às nossas conquistas pessoais, mas em Cristo, o nosso Deus, que traz ao nosso coração alento e esperança, mostrando que Ele tem conhecimento de tudo que ocorre na nossa vida nos momentos mais difíceis. Tolos são homens, mulheres, pessoas que às vezes começam a se dar bem na vida, vivem bem, têm coisas, compram, vendem, viajam, passeiam, que a vida se resume nessas futilidades. Estes homens eram presos, eram pobres, diz as Escrituras, mas eram ricos. Eram denunciados por aqueles que pensavam que eram cristãos, mas eram sinagogas de Satanás, porque acusavam outros que verdadeiramente eram genuínos cristãos. E sabe qual que é a mensagem deles? Que é a causa dos dissabores, das dificuldades que vocês enfrentam, os homens maus, a política anticristã que vocês têm enfrentado, que estes que são instigados para tentar destruir vocês, o acusador do povo de Deus, ainda que seja toda uma circunstância negativa sobre a vida de vocês, a mensagem que traz alento a vocês é a seguinte: o Senhor Jesus conhece, Ele sabe, Ele diz: não temas. Não está escrito aí no verso 10? Não temas. Veja que nas dificuldades de qualquer natureza e ordem, que muitas vezes acontecem na nossa vida, nós precisamos manter fidelidade ao Senhor. Nós não podemos olhar única e exclusivamente para as circunstâncias da nossa volta, ao contrário, nós devemos manter a nossa fidelidade a Deus a despeito delas. O verdadeiro cristianismo nos assegura uma vida em que o próprio Deus se serve de nossas lutas e angústias para ser honrado e para ser bendito. Sabia disso? O cristianismo é uma religião que nos assegura uma vida de tribulações neste mundo para que em meio a elas nós glorifiquemos e engrandeçamos a Deus. Já viu uma coisa mais extraordinariamente estupenda do que essa? Isso não é um sentimento religioso inexplicável. Isto é um sentimento de fé
que nutre no coração dos eleitos de Deus a expectativa da glória, mesmo diante dos momentos difíceis. Nós devemos confiar, porque somente Ele é capaz de pôr fim às nossas ansiedades, aos nossos medos, às nossas inseguranças. Somente Ele é capaz de acalentar o nosso coração. Somente Ele é capaz de dar à nossa vida, nos momentos de sofrimento, paz e quietude. Vivemos momentos difíceis hoje. As tribulações estão aí. Os nossos projetos são frustrados, os nossos sonhos muitas vezes são debelados, as nossas alegrias são roubadas de nós, a miséria graceja na vida da sociedade como um todo. Nós vemos amigos, irmãos, muitas e muitas vezes sendo assolados e levados por esta doença, não é? Mas as Escrituras nos ensinam a não temer as coisas que temos que sofrer. Já pensou? Agora mesmo eu estava ali na casa da Ju, orando com ela, com o Helder. A Sarinha está lá fazendo uma visita para ela, juntamente com os pais do Helder. E a gente conversou a respeito de tantas coisas da Escritura e da Bíblia, dos grandes consolos que nós encontramos na Palavra de Deus em momentos difíceis. O que renova a nossa esperança na glória da ressurreição, que nos trará juntos novamente para o novo céu e para a nova terra. Portanto, ainda que os momentos sejam dramáticos, difíceis, não temas. Quando eu digo não temas, não é, eu vou lá no covidário sem máscara, eu vou lá no covidário sem óculos, sem uma roupa específica, e vou pegar nas coisas e tentar me infectar, porque eu não tenho que temer. Não é isso. Isso é idiota que pensa. Isso é insano pensar. Não temer significa que, mesmo quando nós não vamos à busca dessas perseguições, dessas lutas, e elas aparecerem, nós não temamos manter o nosso testemunho, ainda que seja diante do sofrimento, mostrar que nós somos uma igreja de Cristo, cujo propósito é a glória dele e a honra ao nome dele, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos. Eu devo confiar em Cristo Jesus, mesmo nas lutas, porque ele não ignora os meus dissabores. Nós vivemos uma sociedade individualista, em que as pessoas pensam na família delas, nos filhos delas, na vida delas, nos bens delas, nas coisas delas. Infelizmente. Mas Cristo pensa em nós, individualmente. Para Cristo vale a minha vida e a sua. Ele observa as nossas dificuldades, ele conhece cada uma das nossas tribulações. Nós podemos confiar nele porque ele vem ao nosso socorro para nos ajudar, ainda que seja em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de lágrima, em momentos de alegria, de festividade, em todos os momentos. Ele é confiável, porque ele conhece a minha vida e a sua. Ele sabe dos meus dramas e dos seus. Você pode confiar a ele em oração, o seu coração. Em último lugar, as Escrituras Sagradas nos ensinam que o Senhor é confiável, porque nele nós encontramos consolo. Nele nós encontramos a capacidade para reordenar a nossa vida. Verso 10 e o verso 11. Quer ver? Lá na parte B, finalzinho do verso 10, está escrito assim, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Isto aqui é muito importante para a nossa vida e para a nossa compreensão melhor. Diante dos momentos dramáticos e dos acontecimentos expressivos de um medo enorme, totalitário, que às vezes gera sentimentos desesperadores no nosso coração, sabe o que Cristo faz? Ele reacende no coração dos seus servos a esperança. Ele diz, seja fiel até a morte, porque a morte não é o encerramento de um ciclo. A morte é a continuidade da vida, de uma vida eterna proposta a nós por intermédio do Evangelho de Jesus, que nos tira da expectativa da dor e do sofrimento aqui, nos leva para o céu,
onde nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo para continuarmos a nossa vida de glória no novo céu e na nova terra. E você que não é cristão ou você que não acredita nisso pode pensar, isso é loucura. Loucura é pensar que veio da grama, amigo. Loucura é você pensar que isso é uma explosão cósmica. Loucura é você pensar que era uma sopa superaquecida no Big Bang. Loucura é você pensar que é parente de símio, que você veio de macaco. Isso é loucura. Agora, o que as Escrituras dizem é um pressuposto de fé, como uma proposta de redenção em Cristo Jesus, que chama a mim e a você para descansar na sua palavra, não no seu dinheiro, não nos seus móveis novos, não na saúde da sua família, porque haverá um dia em que de todas essas coisas nós seremos tirados por um pouco. Portanto, o texto diz aqui que há uma esperança que traz consolo diante da morte, que quando mesmo questionando às vezes as dificuldades da vida, elas não podem de forma alguma se tornarem maiores do que a nossa confiança em Deus. A magnitude do poder de Deus é visto quando somos livrados das dificuldades, muitas vezes. Aqui no caso, ele diz que vai recompensar a nossa vida depois da morte. Muitas vezes as pessoas louvam a Deus pelos livramentos que elas tiveram de uma doença, não é? De uma enfermidade, de um possível acidente ou de um acidente. Deus me livrou. Então essas coisas às vezes são motivos do nosso testemunho. E é verdade que sejam e nós devemos fazer isso. Mas nem sempre Deus nos livra de algumas dificuldades. Mas o fato de não nos livrar não significa que as promessas dele não continuem valendo e não tenham a sua relevância para a nossa vida. É por isso que ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O recebimento da coroa era dado aos vencedores das vitórias conquistadas nas arenas, nos Jogos Olímpicos. Então, quando você vencia um daqueles jogos, você recebia uma coroa, que era uma coroa de glória, cujas pessoas que viam você com aquela coroa e a conquista daquela coroa mudava o seu status, inclusive nas relações sociais onde você convivia. Jesus Cristo está dizendo que a coroa que nós herdamos, ela é resultado da nossa fidelidade a Ele, não do nosso preparo pessoal e das nossas habilidades para a conquista dela. A conquista dela é dada por conta de Cristo Jesus e Ele nos manda ser fiéis a Ele, ainda que seja em momentos difíceis. Cristo está dizendo que a coroa que Ele dá é muito mais do que recompensa, ela é maior do que qualquer outra beleza. Aqui é a coroa do grande Senhor que é Rei dos Reis, que Ele compartilha com os seus súditos. É o poder de vivermos eternamente reinando com Ele pelos séculos dos séculos. Seja fiel. Não negocie os seus valores por coisas pequenas e nem grandes desta vida, que às vezes tentam te tirar da centralidade de Cristo Jesus. Mantenha-se fiel. Mantenha-se íntegro. Não negocie a sua santidade, a sua fidelidade a Deus, quando muitas vezes as pessoas riem. Não minta, não entre em sites de pornografia, não traia a sua esposa, não traia o seu marido. Não viva uma vida de hipocrisias, de falsidades. Não se esconda atrás da bebida, das drogas, do sexo ilícito. Se fiel. O que nos aguarda é a glória eterna, que é muito maior do que as glórias que os nossos grandes homens da antiguidade grega esperavam. É maior do que isso. Aqui no caso, a coroa imperecível da vida, que nem a morte pode nos tirar. Tem a ver com a vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus. Esmirna era uma cidade muito bonita, linda. E a entrada na cidade de Esmirna tinha a sua arquitetura desenhada em forma de coroa. O que Jesus está dizendo aqui é que a coroa que ele tem para nos dar é muito maior, muito mais bela
do que a coroa, não somente ganhada nos Jogos Olímpicos, mas ganhada de Esmirna. Ela é muito mais bela do que as coroas que enfeitavam a entrada em Esmirna. E é nisso que nós precisamos descansar o nosso coração. E ele diz assim: ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Sabe por quê? Porque a segunda morte é a morte eterna. E só pode vencer a segunda morte quem ressuscitou com Cristo passando pela primeira morte. É aqueles que têm fé na sua palavra, que confiam no seu evangelho, que entregaram o seu coração para que fossem habitados inteiramente por Jesus Cristo. Esses passaram pela primeira ressurreição. E quem passou pela primeira ressurreição não enfrenta a segunda morte, que é a morte eterna do inferno. Você pode dizer: eu não acredito nisso. O fato de você acreditar ou não, na verdade, não acreditar não significa que essas coisas não existirão. Você pode acreditar que amanhã você não se tornará mais velho do que hoje, principalmente se você estiver na exuberância da sua idade. Mas se você já tiver passado dos 60, dos 50 e tantos, tiver enfermidade, cada dia que passa a sua vida vai ser enfado e canseira para você. E aí você vai ver que, mesmo não querendo envelhecer, você envelheceu e envelhece. A vida é assim. Portanto, creia, confie na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Peça ao Senhor Jesus que oriente a sua vida. Peça a Ele que seja o consolo no seu coração diante dos momentos terríveis que você tem vivido. Peça a Ele que traga paz à sua alma, que você não se esconda atrás da sua doença, que você não se esconda atrás das suas debilidades, que você não se esconda atrás das suas fraquezas para mostrar, infelizmente, a sua falta de fé à sua família, aos seus amigos, aos seus irmãos. Ao contrário, busque consolo em Cristo, consolo este que não existe em lugar nenhum que não seja em Cristo. A bebida não nos consola. O sexo, lícito ou ilícito, não nos consola. O dinheiro não traz consolo ao nosso coração. As glórias desta vida, a fama, não é capaz de trazer alento à nossa alma. Se não fosse assim, nós não teríamos tantas pessoas se suicidando, inclusive pessoas famosas. O consolo genuíno está em Cristo, nosso Deus, que foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E traz na sua palavra uma palavra de esperança, mostrando que existe uma coroa que nos aguarda e que expressa a nossa indestrutível vida de comunhão com Ele. Confie nisso. Pode confiar em Cristo, pode confiar na doença, na tragédia, na dor, na angústia. Pode confiar. Pode descansar nele. Porque Ele é Deus, porque Ele se interessa pelos seus problemas e porque Ele é o consolo da sua vida. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você, que você confesse diante dEle às vezes as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus erros e peça a Ele que te anime, que te ajude a seguir firme na sua palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Tá certo? Deus abençoe todos nós. Vamos orar? Gostaria de orar nesse momento pela sua vida e pela sua família. Nosso Deus, abençoe o nosso coração, tornando-nos firmes e fortes em vida de fidelidade a Ti. Nós podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado por isso. E nos perdoe quando às vezes não temos confiado em Ti como deveríamos. Quando a ansiedade, o desespero e o medo se tornam mais fortes em nós do que a Tua palavra. Quando os clamores de uma vida aflita se tornam maiores no nosso coração do que o Teu sussurro, do que a palavra que vem do Senhor dizendo assim: não temas, filho meu, porque eu te remi. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a lançar em Ti as nossas inquietações e ansiedades, sabendo que o Senhor cuida de nós, seja qual for a circunstância e a situação. Muito obrigado.
em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.